Bom dia. Bom, queria agradecer primeiramente o convite, a oportunidade de participar dessa continuidade desse seminário continua as conversas que nós vemos tendo a respeito dessa questão de acessibilidade e, no nosso caso mais específico, da questão de calçadas. Essa inserção, falar um pouquinho de como é que se insere essa questão no nosso dia a dia. Então, começa lá na política de... Deixa eu ver se eu não vou apertar o botão errado aqui. Não. Na Política Nacional de Mobilidade, que define uma hierarquia de prioridades. Então, começa com o pedestre em primeiro lugar, ciclista em segundo, transporte público coletivo em terceiro, transporte de cargas e os automóveis particulares nessa lista aqui em último lugar. Então, é uma listagem simples, mas que se reflete em muito do que a gente precisa para atuar. Isso se refletiu, por exemplo, no Plano Diretor de Curitiba, a lei maior do nosso município, que, além de seguir aquela hierarquia, prevê alguns planos setoriais, que são detalhamentos do plano diretor. Um deles é o Plano Setorial de Mobilidade e Transporte Integrado. Esses planos, esses aqui são todos os planos setoriais que compõem, complementam o plano diretor. E aqui é onde se encaixa mais claramente a questão da acessibilidade. Depois nós temos um outro nível de planos, que são planos mais detalhados para questões mais específicas, e aqui a gente tem alguns planos relacionados à nossa questão, como o plano cicloviário, plano de pedestrização e calçado, plano de acessibilidade. Então, esses planos, eles são desdobramentos. A gente começa lá com a legislação federal, se reflete no plano diretor, que daí é a Constituição da cidade, se reflete daí em planos setoriais e, em casos mais específicos, nesses planos estratégicos. Os planos estratégicos não se reduzem a esses. Os planos setoriais, sim, são aqueles dos últimos slides. Os estratégicos podem continuar, podem surgir, dependendo das questões, muitos outros. Por enquanto, a gente já tem isso, o que já é bastante coisa, né? Mas eles podem, novas questões podem suscitar novos planos. Falando um pouquinho sobre calçadas, tem uma citação aqui da Jane Jacobs, algumas, na verdade, e uma delas, por exemplo, as ruas da cidade servem a vários fins, além de comportar veículos. Ela escreveu isso aqui em 1961, tá? E nos Estados Unidos. Então, isso aqui era quase uma heresia, você dizer que as ruas serviam para mais alguma coisa do que veículos. E as calçadas, parte das ruas que cabe aos pedestres, serve a muitos fins, além de abrigar os pedestres. A referência da Jane, entre outras coisas, quanto à questão da segurança, lembrando, nós estamos falando lá da década de 60, começo da década de 60, era deixar claro a divisão entre o espaço particular e o espaço público. Ali era onde acontecia a calçada, onde acontece o encontro entre o espaço particular e o espaço público. Então, está começando o espaço público, está terminando o espaço particular. E outros teóricos do urbanismo definem a calçada como o lugar onde a cidade acontece, já que a cidade basicamente, ela acontece pelo ponto de encontro das pessoas. A cidade, ela nasceu para permitir encontros. E um lugar bom para encontros na cidade é a calçada. Porque na rua você não vai ter tempo de conversar com ninguém, no máximo xingar alguém que te deu uma fechada. Na calçada não, você tem um pouco mais de tempo para interagir. Então, a calçada, entre outros espaços públicos, como parques, etc., é um espaço de encontro, é um espaço de realização da cidade. Opa, pulei dois. Pensando um pouquinho na dimensão da cidade, então, para aqueles que não estão vendo, tem uma avenida enorme aqui, típica americana, de 6 ou 7 faixas, cheias de carros, e um lugar de uma região mais tranquila, que tem um veículo de transporte coletivo, alguns pedestres, algumas bicicletas. Isso é para lembrar um pouquinho, essa equação aqui. Mais avenidas, mais tráfego. Menos avenidas, menos tráfego. O automóvel, principalmente, ele funciona, em termos coletivos, como água, como um fluido. Se você der espaço, ele ocupa. Se você abrir mais uma rua, pode ter certeza que essa rua vai ser ocupada. Se você duplicar a quantidade de vias destinadas aos carros, todas essas vias vão estar ocupadas. Então, tentar atender simplesmente a essa demanda do carro, não é uma questão de demonizá-lo, mas tentar atender simplesmente é uma coisa inglória e improdutiva. Você nunca vai conseguir, vai estar prejudicando algumas outras áreas e nunca vai atender satisfatoriamente. Todo espaço vai ser pouco.
A questão da escala humana relacionada ao automóvel. Então, aqui a gente tem uma outra foto. Ela mostra um pedestre ao lado de uma avenida muito larga, com várias faixas de veículos. A impressão de que ele está esperando um momento que não vai chegar nunca, onde ele consiga atravessar essa rua. E ainda para acentuar isso, do outro lado da rua tem uma coleção de arranha-céus de proporção gigantesca. Então, na verdade, aqui o pedestre se tornou insignificante, né? E ele é o único, o que mais facilmente a gente identifica com o ser humano, né? Ele parece que deixou de ser a razão do restante da cidade. Um estudo que foi feito na cidade de São Francisco, muito interessante, ele comparou, é um índice novo, assim, um índice de amizades, um índice de relacionamento, onde ele marcou, em ruas de trânsito leve, cada morador tinha, em média, 3 amigos e 6,3 conhecidos. Aqui a gente tem um gráfico ilustrando, né? Não é mostrando, ilustrando essas relações. Então, porque facilita o trânsito das pessoas entre as unidades próximas. Então, no trânsito leve, 3 amigos, 6,3 conhecidos. No trânsito moderado, 1,3 amigos e 4,1 conhecidos. Então, amigos já caiu para menos da metade, conhecidos caiu para 2/3. E num trânsito pesado, 0,9 amigos por pessoa e 3,1 conhecidos por pessoa. Então, à medida que o trânsito aumenta, o relacionamento humano é prejudicado. Essa pesquisa foi bem embasada, se vocês quiserem, quem tiver acesso à apresentação, acho que o Borges pode providenciar isso, pode pegá-la no total. Bom, agora nós vamos, a Kel já comentou, a legislação de Curitiba específica, a questão de calçadas está sendo revista. O arquiteto Edival está aqui, meus suportes aqui, o arquiteto Edival e a Jaqueline, que vão poder, no momento oportuno, conversar com vocês sobre esse assunto. A gente já vem tratando disso há bastante tempo. Eu não vou passar a minuta do decreto, porque senão nós íamos passar aqui o resto da semana. Talvez vocês tenham outra coisa a fazer em algum momento, mas muito do que se falou anteriormente. A gente precisa fazer a adequação da legislação municipal, tanto à nova visão ou ao novo marco federal, quanto às próprias consequências da aplicação do que acontecia até hoje. Nós vamos mostrar um pouquinho aqui de algumas... só para esclarecendo, o decreto, a proposta de decreto da lei que está sendo feita até agora, ela procura trazer tudo que existe de normativa técnica, e isso já tanto as normas que já estão consagradas, como essas novas um pouco mais novas, juntá-las, adequar o que nós tínhamos do passado que já estava defasado, mas também dar uma visão um pouco mais prática, um pouco alinhado com o que o juiz Ricardo Tadeu comentou agora há pouco. Às vezes, a aplicação pura e simples da norma não é a saída mais feliz. Isso não quer dizer que a norma tenha que ser ignorada, mas ela precisa ser ponderada. Aqui tem uma ilustração que mostra bem isso. Aqui foi feito um desenho da calçada que atende à norma. Tá? Ele atendia o que dizia o decreto. Esse aqui não é exatamente, é uma leitura um pouquinho mais liberal do decreto, mas que dá muito mais fluidez, muito mais conforto a essa calçada. Então, às vezes, atender a norma só para dizer que atendeu a norma, acaba sendo caro e acaba sendo ineficiente. Então, essa flexibilização na leitura é uma coisa que está se procurando. Não é algo fácil para fazer numa peça de lei, mas é algo que está se procurando. Então, aqui nós, de novo, né, atendeu a legislação, deu o espaço necessário. Por outro lado, pense na prática, na utilização desse espaço. Né? O que adiantou atender a norma se na prática não fica totalmente inutilizável?
novamente, alguns casos onde, para atender a legislação, e aqui também já serve uma outra observação. Foi falado um pouco sobre os projetos de continuidade. Isso precisa ser considerado na hora da implantação, né? Não basta a aplicação local específica, o entorno precisa ser considerado. Bom, listando aqui um pouquinho, todo mundo sofre com uma calçada ruim, mas tem graus de sofrimento maior, né? Então, a gente tem algumas pessoas que vão ter algum problema mais específico em relação a isso. Então, pessoas com mobilidade reduzida, obviamente, os idosos, que é um grupo que está crescendo, as mulheres grávidas, que é um grupo que está diminuindo, mas ainda é bastante expressivo, as pessoas com carrinhos de bebê, pessoas com crianças de colo, pessoa com deficiência visual acompanhadas de cães-guias, pessoas com deficiência auditiva. Isso é só um retrato. Aqui a gente tinha um extrato da população de 2000, do IBGE 2000, 14,5% de pessoas com deficiência, mas não são só com deficiência, aqueles que declararam que a deficiência causa algum transtorno. Então, é um grau um pouquinho mais avançado da deficiência. E em 2000, isso daqui já mudou um pouquinho, principalmente por causa da questão dos idosos, a gente tinha mais ou menos 1/5 da população numa situação um pouco mais sofrível em relação à mobilidade. Eu acrescentei aqui, eu vou tentar agora explicar isso aqui, mesmo quem enxerga talvez esteja tendo dificuldade. Isso daqui é uma rua, eu não tenho, isso daqui foi desenvolvido mas esqueci o nome da cidade, é uma cidade da Alemanha. Mas tem uma iniciativa bem semelhante em Melbourne e uma outra cidade da Europa. Aqui na parte de sinalização da guia rebaixada, a sinalização é luminosa. Deixa eu ver, acho que tem uma imagem aqui. Então, isso aqui é o piso tátil junto à guia rebaixada. Aqui ele está vermelho e aqui está verde. É como se fosse um repetidor do semáforo no piso. Isso foi construído para um novo grupo, eles chamam de zombies, que são os zumbis do smartphone. São pessoas que têm dificuldade de enxergar o que está acontecendo à volta porque estarem envolvidos com seus smartphones. Numa outra cidade, isso daqui é nos Estados Unidos, foi feita uma separação, pista para andar com celular, pista para andar sem celular. Não funcionou, porque as pessoas que usavam celular não perceberam que tinha essa marcação no chão. Eles andaram do outro lado. Bem, é só uma brincadeira, mas, na verdade, é só para lembrar que todos nós sofremos com esse problema. Uma estatísticazinha. Trânsito em Curitiba, em 2013, 226 mortes, 86 pedestres. 2014, 223, 78 pedestres. 2015, 184, 71 pedestres. Qualquer um desses números, qualquer desses anos que a gente pegue, é equivalente a grandes catástrofes, grandes acidentes. Isso é maior que um acidente aéreo, é maior do que um grande incêndio residencial, é maior do que um grande incêndio florestal. Isso acontecendo repetidamente todo ano. Essa pergunta de qual é o número aceitável de mortes, o ideal seria 0 nessas coisas, mas a gente pode não, tendo a consciência de que não vamos chegar lá, a gente tem que procurar chegar nisso. Uma estatística que foi feita, um estudo em São Paulo, quedas em calçadas. A leitura vai ficar um pouco difícil, mas a gente tem aqui 4 grupos, mas queria destacar dos acidentes aqui, esse grupo de quedas aqui, com 26,90% é questão específica da calçada. Isso aqui, esse estudo inteiro, tem uma avaliação do custo desses acidentes. Então, também quem tiver interesse, procurar um pouquinho disso. Detalhando um pouquinho mais,
aí no caso das condições da calçada, o maior grupo, 40%. Tem um grupo aqui que diz nada, mas é que a pessoa não soube dizer por que caiu. Esse grupo aqui, 17% porque tinha degrau na calçada. 11% porque havia uma rampa, e provavelmente não era uma rampa nos moldes da norma, né, para causar o acidente. Daí tem alguns casos menores, lixeira, casca de banana. Mas veja, por exemplo, essa aqui, a lixeira, é um mobiliário que normalmente é colocado pelo poder público na calçada. Um pouquinho sobre a eficiência do uso do espaço, segundo o veículo. Então, eu vou começar aqui dessa ponta. Se a gente estiver falando de um ônibus que anda lá a 30 km por hora, um pouco menos hoje em dia no trânsito, cada pessoa dentro de um ônibus ocupa entre 4 e 12 metros quadrados, dependendo do momento de operação. Então, numa operação deficiente, você tem, ou numa operação ideal, uma pessoa vai estar ocupando 4 metros quadrados. Vamos pegar o ônibus num momento de pico. Um ônibus normal, um ônibus menor, a pessoa vai usar 9,8 metros quadrados, também no horário maior. Um carro, numa situação de lotação do carro, o que é muito incomum, uma pessoa estaria usando 28 metros quadrados. Mas num carro, o mais comum é essa situação aqui. Uma pessoa utiliza 60 metros quadrados para se locomover. De bicicleta, uma pessoa usa 4,5 metros, e a pé, ela usa 0,8 metros quadrados. Então, só a simples comparação dos números já dá uma leitura da eficiência energética, sem falar de outros benefícios, né? Mas só rapidamente. E principalmente, isso aqui é muito chocante, né? Um motorista sozinho equivale a 70 pessoas andando. Bom, isso daqui mostrar uns números de um diagnóstico que foi feito. Mais de 400 quilômetros de ruas na cidade não tem calçada. Não tem calçada nenhuma. 35% das calçadas existentes estão em condições ruins ou péssimas. Com esse diagnóstico em mãos, foi promovido uma análise das causas disso. E aqui tem algumas conclusões. Os problemas decorrem do fato de que a cidade atribui aos proprietários dos imóveis adjacentes a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas. Isso daqui foi uma das conclusões do estudo. Exigir que os proprietários de imóveis privados paguem por um bem público não levou a uma grande rede de calçadas, porque nem todos os proprietários sabem ou se importam sobre esse requisito, e muitos outros não têm recurso financeiro para cuidar dele. E uma outra conclusão, o problema piora porque a cidade não fiscaliza e não exige a correta instalação e manutenção da calçada. A Raquel falou agora há pouco sobre a dificuldade pessoal, que vocês devem saber. Mas, isso parece ponto pacífico, né? Esse diagnóstico não foi feito em Curitiba. A situação é bem diferente. Isso daqui foi feito numa cidade pobre, que chama Denver, no Colorado. Esse diagnóstico foi feito em 2016. Então, reparem, uma cidade muito mais rica do que Curitiba, tem problemas muito semelhantes, e, em alguns casos, com origem provavelmente muito semelhante. Então, isso significa que, embora a gente tenha que fazer uma engenharia econômica para tentar assumir, que a prefeitura assuma a construção e manutenção de calçadas, só isso não resolve. Só isso não resolve, porque Denver tem dinheiro. Não é isso que resolve. Ou não é só isso que resolve, ajuda bastante. Bom, o que a gente tem que enfrentar agora? Esse marco legal federal, que ainda não é ponto pacífico, ele ainda precisa
ser discutido, ainda precisa ser regulamentado, mas precisa ser enfrentado. O novo decreto de calçadas, que a gente comentou agora há pouco, que está sendo estudado nesse cenário. Isso aqui é uma peça primordial, um diagnóstico. Para poder, vou usar uma analogia ecologicamente incorreta, vocês me permitem, mas para acertar no tamanho do cartucho, você tem que saber o tamanho da paca. Então, a gente tem que saber exatamente o que a gente vai enfrentar, o que a gente tem. Esse diagnóstico, a gente começou a fazer esse diagnóstico, não é um diagnóstico exclusivamente das calçadas, é um diagnóstico de acessibilidade. Esse diagnóstico começou a ser feito há um ano, ele andou um pouco parado aí, nós estamos retomando, e a gente vai precisar da colaboração, e a gente já tem aqui, nesta sala, alguns possíveis colaboradores, claramente, como o CREA, como o Instituto de Engenharia, como o CAL, e algumas outras entidades organizadas. O que se quer com esse diagnóstico é ter uma noção, e não é um diagnóstico estritamente técnico, não é o quanto que nossa calçada está em conformidade com a norma, não é nisso, não. É quanto que os espaços públicos estão acessíveis, desde o momento que a pessoa sai da casa até o momento que ela chega nesse espaço público. E o espaço público pode ser um supermercado, não precisa ser a sede da prefeitura, não precisa ser um parque, todo ele. Então, pegando todo o caminho, desde os meios de transporte público, as calçadas, as instalações do próprio equipamento. Esse é um diagnóstico, aquele levantamento que foi feito para Denver, por exemplo, a questão da calçada, foi feito um levantamento colaborativo. Então, as pessoas opinavam sobre a questão das calçadas. Então, isso pode ser uma maneira de ajudar a construir esse diagnóstico. Mas o primeiro passo que a gente tem que fazer é ter esse diagnóstico. Esse diagnóstico vai embasar dois planos. Aqui está escrito um deles, que é o de pedestrianização e calçadas, mas também o plano de acessibilidade. Por que esse diagnóstico é necessário? Para que a gente tenha certeza que os nossos recursos, que sempre vão ser limitados face ao que a gente tem que atender, eles sejam direcionados dentro da melhor técnica possível. Então, se nós temos que tomar conta de toda a situação, mas a gente tem que começar pelos pontos onde isso vai fazer mais efeito. Dentro do que também já foi falado hoje aqui de manhã, da questão do razoável, a questão do que se vinha lá da convenção da ONU. Então, fazer frente onde as obras necessárias possam surtir mais efeito, num exemplo muito simples. Se nós temos duas calçadas igualmente ruins, nós deveríamos atuar primeiramente naquela calçada que tem o maior trânsito de pedestres, ou que demanda... uma coisa mais ou menos simples, mas não é basicamente o que acontece. Normalmente, o que acontece é quando existe alguma pressão ou algum grupo, ou alguém que consegue realizar essa pressão com um pouco mais de força, aquela demanda específica é atendida, às vezes em detrimento de outras demandas que seriam mais prioritárias. Então, primeiramente, a gente precisa fazer um diagnóstico. Não quer dizer que a gente espera o diagnóstico ficar pronto para trabalhar, a gente já vai atuando nas questões mais emergenciais. Mas a atuação, de fato, estrutural, ela precisa desse diagnóstico. E a gente vai contar com todos para a elaboração desse diagnóstico. Bom, era isso. Muito obrigado.